Eu me lembro, na época, eu disse que o maior risco do doutor Pessoa, enquanto gestor, é ele se tornar uma caricatura de si mesmo, que foi o que aconteceu. Tá? E aí, professor, tem um ponto que você falou aí lá no início sobre essa questão do local, né? Nós estamos falando de uma capital. A capital precisa de uma atenção, ela é a porta de entrada do Estado, ela tem que ter uma atenção diferenciada em relação aos outros municípios. Então, eu acho que uma palavra, eu gosto de dizer que acho que uma palavra que faltou muito para Teresina, nesses 4 anos de gestão, foi respeito. E eu acho que poderia ter sido uma palavra bastante usada também nesse período eleitoral, porque Teresina perdeu a sua essência. Né? E tem um ponto que não se valorizou, esse sentimento de pertencimento do teresinense. O teresinense é apaixonado por Teresina e estava sofrendo com a cidade. Você vai ao centro, você sofre com o abandono do centro. Agora, nessa questão de pertencimento que você falou, eu acho interessante porque no começo se dizia muito isso, que o atual prefeito tinha um jeito mais, digamos, identificado com a classe pobre, não é? Você tinha um modelo, por exemplo, dos tucanos, que era um modelo de muitos anos, tinha um Firmino que tinha essa linguagem mais direta, mas ainda assim era considerado intelectual, alguém, né, um professor. Foi uma série de fatores. Aí, quer dizer, uma série de fatores, pandemia, tudo, fadiga de material, enfim. Mas aí, muita gente dizendo, não, mas agora o doutor Pessoa, você veio falar linguagem popular? E do que adiantou com o tempo a história do azarão, da solidariedade ao azarão, esse jeito dele, simples, né? Mas isso, enquanto gestor, é outra história, é outro papel. Tá? Então, esse respeito com o eleitor, esse respeito com o voto que eu depositei nas urnas, tem uma diferença quando está lá sentado no palácio. Tá? E foi isso que faltou. E aí tem essa questão, na época das eleições, foi uma série de fatores que contribuiu. Né? Era o azarão, aquilo que você falou, né? O cara, né, gente boa, que aproximava, que atraía, que não, vamos dar uma chance. A história a solidariedade, o azarão e o voto combinado com o voto de protesto. Né? Porque também vinha o cansaço de uma gestão de muito tempo do PSDB, a escolha do candidato também, que não tinha sido, exatamente, a pandemia, que muita gente não aceitou a forma como foi conduzida, então tudo isso contribuiu. Para essa situação e hoje... O que a Ana falou é muito importante. Só rápido, aqui ó, já temos 4,82% das sessões totalizadas, vamos colocar na tela cheia para a população acompanhar, para o nosso telespectador, nossa telespectadora, aí já avançou razoavelmente bem, né? Estamos com quase 5% das sessões totalizadas, Silvio Mendes com 50,16%, 11.198 votos, Fábio Novo em segundo com 44,99%. Professor, antes de só retomar esse raciocínio, eu queria a sua opinião, e do Natan também depois. O prefeito vem até agora com um percentual abaixo da média de todas as pesquisas realizadas, né? Dava 3,5. Agora, é importante, não dá para a gente saber de onde são essas urnas, né, porque isso é um ponto muito importante. Assim como, por exemplo, numa eleição para governador, você espera determinadas regiões que sabe que aquele candidato ele tem um potencial maior. Aqui na eleição municipal também é do mesmo jeito. Existem bairros e regiões que um ou outro candidato, evidentemente, ele vai ter um número maior de votos naquelas urnas lá. Então, como a gente não sabe mais ou menos que sessões, que urnas são essas, esse cenário ele não é estranho ainda, né? Ele é um cenário normal dentro do que se esperava. Quando a gente fala de vereador, aí é que o cenário muda mesmo. Completamente, né? Por isso que o pessoal diz assim, olha, você viu a última pesquisa para vereador? Eu digo, não vi e nem tenho muito interesse. Mas por quê? Eu disse, porque pesquisa para vereador não funciona. Só se você... E como é que funciona? Olha, para um vereador ter uma noção de como ele vai ser votado baseado numa pesquisa, ele tem que pegar várias pesquisas de 3 institutos diferentes e pontuar no mínimo 1% em todas. Se ele conseguir 1% em todas, de vários institutos, com vários cenários e com vários
bairros diferentes, aí ele tiver pelo menos 1% em todas, esse candidato ele tem muita chance. Mas, de resto... Para cravar que um candidato a vereador tem muita chance, precisa muito, de muito. Muito. É como estou dizendo, ele teria que pontuar em praticamente todas as pesquisas pelo menos 1%. Porque isso aí 1% para vereador é muita coisa. Não é nada. Por isso que quando alguém vê, eu fiz 0,8%, eu digo, opa, está em todas? Tô, pô, você está bem. Porque se aparecer só em uma ou outra, e outra, essa do doutor Pessoa que a gente estava falando, e a Ana Cristina falou da escolha do candidato, na época a gente discutia muito, a gente tinha feito uma pesquisa qualitativa, Douglas, antes do pleito, né? E estava demonstrando que precisava de um candidato mais leve, né? Para competir com o doutor Pessoa que estava despontando, né? E o Clebão, né? O Kleber não era um candidato leve naquele momento. E isso também contribuiu muito para... Ele era um candidato o professor Kleber, o Teixeira era um candidato, digamos, no mesmo nível dos candidatos que o PSB sempre apresentou. Técnico, conhecedor da máquina administrativa. Sisudo. Mas sisudo. Uma tentativa de trazer essa leveza, né, para o professor Kleber na época. Houve no meio das redes sociais, o Clebão, né? Clebão, no meio da campanha, teve aquela tentativa de suavizar, enfim. Mas o marketing não faz milagres. Não faz. Só antes, deixa eu chamar aqui o governador Rafael Fonteles, que falou sobre a expectativa da eleição em relação à campanha de Fábio Novo. Ele disse estar confiante na vitória do candidato petista. Ele também comentou o período de campanha. Vamos acompanhar. Está entregue nas mãos de Deus e do povo a decisão para o futuro de todas as cidades do Brasil. Teresina é minha terra natal, claro que a gente tem uma atenção especial. Estou indo agora votar ao lado do Fábio, ao lado da Isabel, e muito confiante, né? Acho que o Fábio fez uma das campanhas mais propositivas da história de Teresina, abraçou realmente a discussão do plano de governo e, principalmente, abraçou o povo de Teresina. Foi ao encontro do povo em todos os bairros e localidades de Teresina, por diversas vezes. Então, realmente está pronto, preparado e querendo ser prefeito de Teresina. É sempre um momento de muita ansiedade, mas ele está tranquilo, fez uma boa luta, um bom combate, com muita proposição, muito propositivo, melhor dizendo, e muito sintonizado com o povo. Então ele está tranquilo, agora é Deus e o povo, vamos aguardar o resultado. Quem falou sobre a expectativa da apuração e também fez um rápido balanço do que foi a campanha eleitoral foi o candidato Fábio Novo, que estava ao lado do governador Rafael Fonteles. Nós fizemos uma campanha muito propositiva, uma campanha alegre, nós fizemos uma campanha que fez o maior processo de escuta da história de Teresina e acho que o povo entendeu a nossa mensagem. Isso ficou cristalizado, inclusive, nas últimas pesquisas de opinião que foram reveladas para vocês aqui nessa reta final. E agora é esperar o povo decidir. Confiante, entregando na mão de Deus, do povo de Teresina, que Nossa Senhora de Fátima abençoe nosso povo hoje para fazer uma boa escolha. Quem também conversou com a nossa reportagem foi o candidato Silvio Mendes, do União Brasil. Ele declarou que fez uma campanha sem mentiras e sem enganações. Meu dever de cidadão, cumprir meu dever com a cidade, levamos nossa mensagem, não mentimos, não enganamos. Estou feliz, cumpri com a minha missão e qualquer decisão da população será bem aceita. O senhor acredita em vitória no primeiro turno? Não, eu não tenho bola de cristal. A decisão que vier será bem recebida. E o atual prefeito e candidato à reeleição, doutor Pessoa, foi às urnas votar e falou sobre o ato cívico e também se revelou otimista com o resultado. É de cumprir a cidadania. Mesmo que eu não fosse prefeito, mesmo que eu não fosse candidato a prefeito, a cidadania é soberana. Então eu estou aqui fazendo um ato cívico para que eu dê exemplo por demais. A expectativa de caminhar olhando sempre para frente é enorme. Você acompanhou a votação dos principais candidatos? E olha, tem nova atualização, vamos acompanhar, 10,11% das sessões totalizadas. E nós temos Silvio Mendes em primeiro lugar com 49,85% dos votos. Isso significa 22.562 votos.
Na segunda colocação, Fábio Novo, com 45,45%, o que significa que Fábio Novo, até este momento, tem 20.568 votos. O prefeito de Teresina baixou mais ainda o seu percentual, está com 1,98%, 895 votos. E logo em seguida vem o professor Tony, com 1,23%, 556 votos. São os dados da última atualização. Tem atualização nova, Natan, aí? Ou está na mesma, os números são os mesmos? 10,11%. A última atualização, às 5 horas e 39 minutos, quase 5h40. Como disse o professor Germano, ainda temos faltam 90% das zonas, muita coisa. Mas, Ana, na sua opinião, se desenha já uma tendência? Você tem aí 50% do candidato Silvio Mendes, já caiu para menos 50% agora. Fábio Novo subiu novamente. A polarização clara, mas a primeira colocação e a segunda colocação agora permanecem inalteradas, já estão inalteradas há um certo tempo, né? Mas ainda temos 90%. Sim, 80%. Agora nós temos 86 e alguma coisa, né? Tá aí mais uma atualização, né? Agora mais recente, 49,82, subiu um pouco o Silvio Mendes, 29.537 votos. Fábio Novo com 45,43%, 26.931 votos. Quer dizer, muito próximos. O candidato Fábio um pouco, Silvio subiu um pouco. Então há essa consolidação aí de primeiro e segundo colocados até o momento. 13,29, Ana. A gente via, né, uma curva ascendente para o Fábio Novo e o doutor Silvio, embora em algumas pesquisas estivesse na frente, mas ele manteve, né, quando foi comparando de outros meses, ele manteve aquilo. Então, assim, a tendência de crescimento, se a gente for considerar as pesquisas, é do Fábio Novo, mas ainda temos muitos votos para contar pela frente e é melhor não fazer nenhum julgamento agora. Aqui estou olhando Timon também. Não tem ainda nem o início de apuração no município de Timon. Estranho, né? 0% apurado até agora no município de Timon, aqui ao lado, com a eleição também. Aliás, o debate que ocorreu aqui foi um debate muito intenso, muita. O que tem Timon? Natan, Ana, professor e quem nos acompanha. Timon, nós tivemos aí um crescimento, digamos, nas últimas 2 semanas, considerável do candidato Henrique Júnior. Estava em terceiro lugar, um terceiro lugar distante dos 2 primeiros, mas houve um crescimento considerável a ponto. As pesquisas sempre apontavam Dinaí em primeiro lugar, a maioria das pesquisas, Rafael em segundo, Henrique Júnior em terceiro, um terceiro distante, Natan, mas nas últimas 2 semanas o crescimento dele foi considerável, né? Considerável, inclusive que, de certa forma, atrapalha o desempenho do candidato Rafael, do PSB, né? Porque os dois são candidatos de oposição e o candidato Henrique Júnior disputa o mesmo eleitorado, né? O mesmo eleitorado do candidato Rafael, que a oposição à prefeita Dinaí. Pois é, esse detalhe que é importante, esse recorte que o professor e a Ana destacaram, que nós temos aí Rafael, que pertenceu a vida inteira ao grupo de Dinaí Veloso, ao grupo de Luciano Leitor, agora é candidato contra este grupo, e aí nós temos, de fato, olhando para o contexto político da cidade, quem, de fato, encampou esse discurso de oposição, foi Henrique Júnior, porque Rafael era aliado e passou a ser concorrente nesta eleição. Agora, Henrique Júnior sempre foi de oposição. Eu acho que nas últimas 2 semanas, o Henrique Júnior conseguiu, porque ele trabalhava em 2 frentes, consolidar o nome dele como verdadeiro nome de oposição e atacar Rafael, dizendo que ele passou a ser oposição a partir dessa campanha, que a vida dele política inteira foi construída a partir da aliança com o grupo comandado pelo ex-prefeito Luciano Leitor. Eu acho que essa tentativa
passou a funcionar nas 2 últimas semanas. Ele apresentou um crescimento considerável nas últimas pesquisas e disputa, né, como a gente já ressaltou, esse eleitorado, né, de oposição lá à gestão da prefeita Dinaí Veloso, né? Ainda agora já são aproximadamente 5h50 da tarde, né? Nenhum voto ainda totalizado, né? Mas eu acredito que quando começarem a inserir... que começar para 15, 20, já vai 30%, um percentual elevado de votos, de sessões totalizadas, né? Mas vamos aguardar. A eleição promete ser disputada também, viu, Douglas, em Timon, pelo que a gente acompanhou durante essa campanha. Atualizado aqui no... Eu gosto desse movimento de oposição, sabe? Acho que política a gente tem que ter essas frentes, né? Essas divergências de discurso para o eleitor ter condições de fazer a sua análise, de avaliar. Então eu acho super saudável, a oposição é saudável sim, precisa. O debate faz bem, né? Faz bem pro processo, né? Você coloca na mesa as diversas possibilidades, né? As diversas opções, o eleitor fica com mais clareza do que está acontecendo. É sempre bom você ter uma eleição disputada, porque faz também o eleitor participar, né? As pessoas geralmente dizem assim, eu sou contra ter eleição de 2 anos, mas a democracia brasileira, ela não tem 40 anos de idade, né? É uma democracia ainda muito jovem, né? E a democracia, ela não é uma coisa que... Se renova, a democracia dinâmica, ela se forma com a sociedade, né? E nem é definida por um decreto, né? Está lá na Constituição que nós somos o nosso regime político é democrático. Não é um decreto que determina, mas então a democracia ela deve ser entendida como um princípio, como valor. E como valores e princípios, eles devem ser o quê? Apreendidos pela população. Por isso que nós, de 2 anos, participamos de processo eleitoral para que esse exercício ele seja sedimentado na população e a população entenda, porque é bom participar para que isso fortaleça o próprio processo democrático, né? Uma população mais vigilante, né? Participativa, né? Cobra dos governantes, avalia. E é isso, tem que... Por isso que é saudável, eu acho saudável essa corrida aqui eleitoral em Teresina e dar um retrato de como o eleitor teresinense está se comportando. Aí nessas você eleições. Falou mais cedo, a Ana falou sobre... Essa questão também do Piauí. Parnaíba, por exemplo, não houve nada de apuração. Absolutamente nada. E Parnaíba não estava, vamos tirar aí o selo da... Parnaíba não estava naquela lista de cidades informadas pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral com problemas de troca de urnas, né? Pode ter havido, mas naquele instante que o presidente informou, Parnaíba não estava incluída. E 0% de apuração em Parnaíba. Só para a gente fazer a mudança aqui, todo mundo vendo mesmo, não tem nenhum problema. Ó, se a gente for analisar aqui cidades como bem disputadas também, vamos ver aqui Picos, que é outro colégio eleitoral importante do estado do Piauí. Aí sim, ó, já temos apuração em Picos, ainda também no início, mas 1,65% das sessões totalizadas. O candidato do MDB, o candidato do governo do estado, Pablo Santos, com 63,22% dos votos, são 452 votos. O atual prefeito Gil Paraibano, que é candidato do Progressistas, com 34,69% dos votos, 248 votos. Também muito no início, não há como se fazer uma previsão, está muito no início, mas pelo menos alguns votos já totalizados, especificamente 1,65%. Agora, a gente buscando aqui para informar o nosso... Quem está na nossa audiência, Floriano, que é outro colégio também importante. Já tem apuração em Floriano. O atual prefeito Antônio Reis está liderando a apuração com 3,73% das sessões totalizadas. Ele tem 60,38% dos votos válidos, 672 votos. E o deputado estadual, doutor Marcos Vinícius, que é o candidato do governo do estado, tem 38,19% dos votos, 425 votos. Vamos aqui para Timon, olha aí, Timon já tem os primeiros números, a gente esperava que fosse já desse um salto aí para uns 10%, mas não, no início mesmo.
0,54% das sessões totalizadas. Dinaí Veloso, atual prefeita, aparece em primeiro com 43,8% dos votos, são 218 votos. O candidato Rafael, do PSB, aparece com 38,34% dos votos, 194 votos. E Henrique Júnior, do Progressistas, ou melhor, do PL, aparece com 18,58% dos votos, 94 votos. São os dados de Timon, os primeiros números do município de Timon, 0,54%. Ah, já mudou aqui, ó, 1,89% dos votos. A prefeita Dinaí Veloso continua em primeiro, 44,54%, e o candidato Rafael com 42,98%. Vamos atualizar de novo aqui, ó. Vou atualizar aqui para a gente. Ó, 1,89 continua aí com o mesmo percentual, né? Então, nós temos aí, Natan que ter acompanhado também, uma disputa, como você previa também, as pesquisas acirradas de Timon, né? É claro que é um percentual ainda pequeno de urnas totalizadas, de sessões totalizadas, mas já demonstra o cenário também bem acirrado, né? E a gente entra novamente naquele ponto de ainda não é possível saber o local, né, dessas urnas, então, principalmente em uma cidade como Timon, que é exemplo de Teresina, tem uma zona rural bastante intensa, tem vários bairros um pouco distantes ali da região mais central, então ainda é cedo para dar uma avaliação, mas a eleição promete ser bastante disputada. Vamos agora para voltar aqui para o Piauí, né? Vamos voltar para o Piauí. Aqui vamos deixar Maranhão. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar um destaque. Aqui já está Timon. Vamos para outra. Vou mudar aqui, ó. Vamos para Floriano. Atualizar aqui. Tentar acessar aqui, porque Floriano teve um problema aqui, informando o Tribunal Regional Eleitoral. Vamos a Campo Maior. Campo Maior também é outra cidade importante, outro colégio eleitoral importante. E olha só, Campo Maior já tem 17,74% das sessões totalizadas. Em primeiro, o prefeito Joãozinho Félix, com 64,94% dos votos, ele é candidato à reeleição, tem 3.623 votos. Em segundo lugar, Paulo Martins, candidato do governo, com 34%. Nesse momento, quase 31% de diferença entre o prefeito e o candidato de oposição. Caminhando para 20%, então está bem avançada em Campo Maior. Vamos agora para a cidade de José de Freitas. Também é outro colégio importante, próximo a Teresina. Também está com problema, algumas páginas de algumas cidades não estão carregando, né? Problema. Atualizou? Vamos para o município de Timon. Dinaí Veloso segue em primeiro lugar, aumentou a diferença com 45,11% e Rafael com 43,59%. Henrique Júnior, 11% dos votos. Já temos aí 2,70% das sessões atualizadas. Parnaíba, vamos colocar aqui Parnaíba. Primeiros números, vamos lá, Parnaíba. Olha só. Parnaíba, então, no comecinho da apuração, 0,51% das sessões totalizadas, o candidato Novo Francisco, que é o candidato do prefeito Mão Santa, tem 61% dos votos usados, quase 62%, 61,81%. O candidato Dr. Hélio, que é o candidato de oposição, aparece em segundo com 26,04% e o ex-prefeito Zé Hamilton aparece em terceiro com 12,15%. Seus candidatos, né? Mantendo a liderança. Inclusive, no caso de Parnaíba, a gente falava agora há pouco em marketing.
No caso de Parnaíba, houve esse marketing em torno do nome, de colocar Novo Francisco, a intenção muito clara e assim, e não foi escondida essa intenção de associar a imagem do candidato ao prefeito João Santana. Que saiu com avaliação de 80% de aprovação, né? Aí nem precisa, nesse caso, professor, de tanto marketing, porque com aprovação de 80 e poucos por cento não tem muito, né? Ó, Teresina, vamos voltar a Teresina. Nós já temos aí, ó, o salto, 26,75% das sessões totalizadas. Silvio Mendes, 51,76%, 62.235 votos. Fábio Novo, 43,67%, 52.509 votos. Nesse instante, com 26,75% dos votos apurados, a eleição está decidida no primeiro turno. Nesse instante, o atual prefeito, que aparecia com 3,5%, não sai de 2,07%, chegou a 2,5%, 2,8%, agora está gerando em torno de 2%, bem abaixo, inclusive, da média das últimas pesquisas eleitorais. Então, nesse instante, uma eleição decidida em primeiro turno, no caso de Teresina, já com 27,75% das sessões apuradas. Vamos aqui voltar para as outras cidades? Professor. Indo para um terço das urnas, né? Eu acredito que se mantiverá dessa forma e a Ana estava falando sobre o baixo desempenho do prefeito, né? Existem dois movimentos aí para esse baixo desempenho, né? Um é o chamado voto útil, né? Que o eleitor acaba dizendo, o meu candidato que eu queria não vai, então deixa eu fazer uma migração aqui para outro candidato. E o outro também, o voto de manada também existe, né? Então, existe o voto útil e o voto de manada que sempre acontece na reta final do processo eleitoral, praticamente no dia da eleição. Então, a gente precisa ver, no decorrer do dia, para onde foram esses votos úteis, né, esses votos de manada.